Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Gente do céu. Deixa eu ver se a minha parceira já está por aí. Muito boa tarde, Tanajara, parceira, Douglas, Daniela, Renata. Opa, deixa eu ver que ela já entrou aqui. Só um segundinho. Aceitar. Vamos chegando, minha gente. Quero ver vocês participarem hoje, que hoje a gente vai quebrar tudo. Fala, doutora! Oi, gente, Felipe Jeitens mais uma vez atrasado, hein? Vamos puxar a orelha. Cara, a nossa parceira levou os ring lights pro escritório e eu não tenho onde encaixar meu celular aqui. Pensa na trabalheira que eu tive Mas agora. você sabe disso já desde muito ainda. cedo, então não é desculpa. E como a maioria que eu acho que é mulher, a gente gosta de pontualidade. Por favor, nos respeite, né? Me deixou sem equipamentos. Vocês viram que eu rapei a cabeça, gente? Gente, vamos comentar isso? O que aconteceu? Eu acordei ontem com vontade de passar máquina no cabelo. O que eu fiz? Não, só um minuto. Ô, Gustavo, vai ter que ser o grupo 17 e um pouquinho, né? Vamos ter que alterar o nome do clube. O que vocês acham? A Tamara me deixou sem equipamento. Sacanagem. Gente, Tá, então é o gente, seguinte... esse cabelo raspado, gostaram? Fiquei com cara de modelo. Novinho. O que acontece? O cabelo... algo que eu converso muito com vocês, falar rapidinho sobre isso, é de algo que eu aprendi uma vez, que quando a gente tem vergonha, a gente não é livre. E antes de nós sermos advogados, antes de nós sermos profissionais, a gente tem que aderir uma consciência de liberdade, porque isso aí vai refletir diretamente na nossa profissão. Você pode ver, você tem medo de falar, você tem medo de se expor, você tem medo do que as pessoas vão pensar de você, você está ferrado, você paralisa. Esse medo faz você paralisar. Então, tudo que eu costumo pensar assim, cara, eu não vou fazer isso com vergonha. Eu vou lá e faço. Por quê? Porque assim, eu exercito. Não, assim, ó, tudo que vocês imaginarem que pode me deixar com vergonha, eu vou lá e faço. Na minha virada de ano, eu pensei que... Imagina eu de bigodinho, que esquisito. Fui lá, deixei bigode por meses. Porque é um exercício constante que eu faço comigo mesmo. A Gisele falou que é porque você ficou revoltado. Será que é porque ele quis exercer a liberdade dele ou porque será que ele ficou revoltado com alguma coisa? Eu concordo contigo, Gisele. Eu acho que ele se revoltou com alguma coisa. Gente, acho que tá tudo certo aqui. Eu duvido que vai caber todo o conteúdo que eu preparei para essa aula de hoje. Mas assim, eu quero ver vocês conversando com a gente aí, na real. Porque assim, ó, esse é um dos temas que mais... Toda live que a gente fala, o pessoal fala de cliente. Esse é um dos temas mais... Pá! Tá ligado? Vocês que estão começando agora, pensem assim, meu... O que eu faço? De onde é que vai vir o bendito cliente? Isso vem para todo mundo, até para quem já está mais tempo advogando. Volta e meia a gente para e pensa, ué, será que a gente já esgotou as possibilidades? Ou tem algum modo aí para a gente conseguir mais? Mas antes disso, eu quero ver se vocês estão com papel e caneta na mão e, muito importante, estão abertas as vagas da nossa imersão Ignição Criminal. Agora ainda está num preço de pré-lançamento, que é para o pessoal especial. Quem está no meu grupo sabe do que eu estou falando. Mas às 18 horas nós vamos abrir as inscrições com o valor normal, que a gente vai falar no finalzinho. No finalzinho a gente fala disso. Mas acessando ao link lá no meu perfil. Então, gente, como fechar os primeiros contratos na advocacia criminal? Existe algo que a gente tem que falar antes. Assim, eu pensei, cara, eu vou entregar... Hoje eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Eu vou dizer para vocês uma maneira de vocês irem lá e fecharem o primeiro contrato de vocês. Eu duvido que vocês não fechem fazendo o que eu vou dizer. Mas antes, cara, mas tem coisa que a gente tem que falar antes que é muito importante. Por exemplo, cara,
as pessoas elas têm vergonha de se comunicar, de falar. E assim, ó, isso aí, não adianta eu falar para vocês sobre como chegar no primeiro cliente se vocês se vocês têm vergonhinha, se vocês não exercitam para a desenvoltura, a conversa, a negociação. Isso é muito importante, gente. Então, são princípios que eu creio assim, ó, por exemplo, você vai chegar lá no cliente, tá? O cliente vai chegar em você. Como é que você vai conversar com esse cliente? As pessoas, elas não... Só de falar com uma pessoa, você sabe se ela tem desenvoltura ou não. E por isso que uma das coisas que eu mais prego é justamente essa. Olha, você pode ser o mais qualificado tecnicamente. Você pode, que nem a Tamara, minha sócia. A Tamara tem uma qualificação absurda. Ela fez várias especializações, mestrado. Isso torna ela uma advogada de altíssimo nível. Mas o que faz a gente fechar contratos não é isso. Isso ajuda num aspecto que a gente fala sobre autoridade. Mas o que de fato faz é que essa menina sabe vender. Ela já foi vendedora, ela é uma ótima vendedora. Então, uma premissa básica, e aqui eu vou até mais adiante. Para quem quer trabalhar no júri, no tribunal do júri, qual que é o trabalho do profissional do júri? É convencer. Você tem que convencer jurados que a sua tese é melhor do que a outra. Você tem que convencer os jurados que a sua invenção é melhor do que a outra. E isso não é a faculdade que ensina, não é especialização, não é mestrado. O que ensina isso é você vender, você aprender habilidades de venda. Então, tu já trabalhou? Fala para nós aí, Tamara, o que você já vendeu aí? Bom, eu trabalhei 1 ano em confecção de cortinas e depois eu trabalhei em muitas lojas loja de sapato, loja de roupa de surf, roupas femininas, então eu já vendi muita coisa. E em todas as lojas que eu passei, eu sempre ficava em primeiro lugar em vendas. Então, assim, eu sempre gostei de vender e sempre vendi, sabe? Então, é algo que a gente tem que exercitar. Então, assim, claro que um pouco se trata, tipo, de personalidade, né? Às vezes, já de falar um pouco mais alto, de conseguir se comunicar, mas também tem muito aquilo que tu pode buscar durante a tua vida. Então, as experiências da minha vida, é claro que vão me ajudar, né? Às vezes, eu sentar e conversar e tentar convencer aquele cliente a fechar comigo. E ali, como o Felipe falou, da especialização, mestrado e tudo mais. Nenhum cliente vai sentar aqui comigo e vai perguntar se eu tenho especialização, se eu tenho mestrado. Inclusive, geralmente os advogados, assim, que eles têm, hoje em dia, os advogados aqui de Palhoça, que mais tem, às vezes, mais tem cliente, que tem muita demanda, às vezes ele não tem nenhuma especialização. Então, claro que é importante pra gente, sim, mas não vai determinar ali no momento de fechar o contrato com o seu cliente. Então, claro que a gente vai tratar de alguns temas até como conseguir esse cliente, mas você tem que estar preparado também para quando esse cliente chegar no seu colo, para que você faça um bom atendimento. Porque imagina, eu converso com o Felipe, a gente tem que sempre tomar cuidado. Se todo cliente que a gente conversa, a gente está fechando, ponto positivo para a gente está fazendo a coisa certa. Agora, se a gente conversa com um possível cliente, não fecha, fala com o outro, não fecha, aí a gente tem que ver o que está acontecendo. A gente tem que sentar, conversar e ver, olha, o nosso fechamento, o nosso atendimento, o que poderia melhorar? Então, é isso que vocês têm que estar ciente, assim, e tem que ficar atento. Tá, para a gente não se estender muito nessa parte, o que acontece? Eu tenho que falar disso antes de falar de onde vem os clientes, porque não adianta você ter cliente chegar em você e você não fechar. Uma das coisas que mais me ajudaram no início da carreira foi que eu trabalhei muito com o público e eu sempre fui um cara bom de conversa. Então, assim, ó, a minha sacada era o quê? Cara, esse cara pode ter falado com um monte de gente, mas se ele sentar na minha frente, eu convenço esse cara a fechar comigo. Eu tinha essa convicção, por quê? Porque eu investia nesse tipo de conteúdo. Mas eu vou falar um pouquinho para você sobre isso. O cliente, ele quer alguém que resolva o problema. Ele não se importa onde ou com o que você fez. Isso vai agregar durante a sua conversa, mas o cliente, ele quer alguém que resolva problemas. Então, para isso, para você... Eu vou só passar algumas dicas em relação a isso para vocês se ligarem. Os clientes, eles
você tem que transmitir valor. Qual que é o valor que você agrega? Qual que é o valor que você transmite? Você não precisa ter 30 anos de profissão, 20 anos de profissão para agregar alguma coisa. Isso se relaciona com a maneira como você se posiciona. A gente fala muito aqui sobre o nosso branding de imagem, nosso branding pessoal, que é o quê? Como é que você se apresenta para as pessoas? Como as pessoas te veem? Como elas veem você em relação a onde você quer trabalhar, em relação a você como criminalista? Então, eu pergunto, como é que você se posiciona hoje? Se um cliente for investigar você, porque as pessoas, elas investigam nós. Inclusive, você tem que saber que os advogados investigam você para falar mal de você para o seu cliente. Eles vão dizer, aí, olha aqui, ó, tá, postou a foto da OAB anteontem, não sabe nada. Uma vez uma advogada, ela falava para ela, nossa, eu nunca tinha visto ela na minha vida, e ela me falou um monte de bobagem, porque a minha OAB era mais recente que a dela, ela não acreditava. Assim, ó, foi um papo absurdo, papo de louco. Mas esse tipo de gente é que vai chegar no seu cliente e falar, não fecha com isso aí não sabe nada. Mas não que esteja errado você publicar lá, que você passou na OAB, mas eu digo assim, ó, o que tem além disso? As pessoas, elas, desde que eu comecei a me posicionar como advogado de júri, como advogado criminalista, elas me tinham como referência nisso. Os clientes, se eles fossem me investigar, eles viam artigos que eu escrevi sobre isso, alguns conteúdos que eu gravei sobre isso, e isso tudo é feito de maneira muito estratégica. Então, o posicionamento, ele é muito importante, porque os clientes vão pesquisar você. E sobre a habilidade de negociação e conversa, eu vou ensinar só algumas coisinhas aqui para a gente ir para o próximo passo, que é muito importante. Porque tem muita gente que não faz ideia, né? Uma estratégia para você negociar com o cliente, tem uma estratégia que é chamada de a estratégia do camaleão. O que é o camaleão? O camaleão, ele vai tomando forma de acordo com o ambiente que ele está. E o que isso significa? Você buscar pontos em comum em relação ao seu cliente. Por exemplo, você está fechando um contrato com uma pessoa que é do interior. E eu faço isso, gente. Pensem nisso. Eu faço isso com o cliente, eu faço isso com o jurado, eu faço isso com o juiz, quando eu tenho que conversar com o juiz. Eu faço isso na delegacia, quando eu tenho que conversar com uma delegada. Esses tempos eu fui falar com uma delegada, ela era do interior do Rio Grande do Sul. Eu falei, nossa, essa cidade aí foi onde eu comi a melhor comida da minha vida, sabe? Pontos de conexão. E daí você deixa a pessoa falar. As pessoas vão lembrar de você não pelo que você ficou falando durante horas com ela, mas pelo tanto que você foi atencioso e deixou elas falarem. Então, uma estratégia é o quê? Busque pontos em comum e faça perguntas. Vai fazer perguntas e deixa as pessoas falarem. Você vai terminar uma conversa em que a pessoa falou bastante e ela vai lembrar de você sendo uma pessoa muito legal. Por quê? Porque, na verdade, você não estava. Ela praticamente falou, só ela falou. Claro, isso levando em consideração um ponto de criar conexão e conseguir se aproximar desse cliente. Porque depois, em relação à questão técnica, em relação à questão do trabalho, daí é com você. Você tem que abrir a boquinha para falar. Então, eu falei um pouquinho aqui sobre esse posicionamento. Como eu usei a autoridade e como eu faço com os advogados parceiros. Tem muitos advogados que me procuram, até recentemente, eu gosto de usar exemplo recente, essa semana um colega que está ali no nosso grupo me chamou, e eu faço isso com vários colegas. Digo, olha, com ele eu não fiz muito, mas colegas que não têm esse tempo de estrada, que não têm essa autoridade, eu digo assim, cara, muitos me convidam para fazer júri, para trabalhar em casa, eu digo, olha, pede para a pessoa pesquisar a mim. Na internet ela vai achar bastante coisa, usa a minha autoridade em relação a isso, como eu já fiz isso em relação a outros parceiros que eu tive. Eu já fui mentorado pelo Jader Marques, que é um criminalista conhecido em todo o Brasil. Então, muitas vezes eu falo, que sabe, advogado aqui, lá, ele já foi meu mentor, já fiz uma mentoria com ele, já fiz curso, já estudei lá com o Kaká, com o Ney Sagueiro. Tipo assim, você traz a autoridade do outro para transmitir mais autoridade para o cliente. Você usa a autoridade do outro, transmite mais autoridade para o cliente. E daí eu já entro no primeiro ponto de como fechar os primeiros clientes na advocacia criminal, que eu falei em parceria. Já vamos iniciar por aqui.
os últimos júris que eu fiz, isso tem muitas pessoas que querem se isolar do mundo na advocacia e não se ligam. Oi, Lari! Oi, Larissa! Tudo bem? Lari. A Lari foi uma... No começo da advocacia da Lari, a gente se sentou para trocar uma ideia. Eu sentei com vários colegas já. E eu nunca me apeguei de fazer isso, porque assim, gente, os maiores e os melhores contratos que eu tenho, a maior parte deles vieram de parcerias com colegas. Às vezes você não leva muita fé, mas assim... Aí, careca, galera, careca. Não se assustem. Que bonito, gente. Para quem chegou agora, segundo ele, é porque ele está exercendo a liberdade dele. Mas há controvérsias que isso foi uma revolta. Que revolta? Estou aqui, ó. Pleno. Então, gente, parceria por quê? O último júri que eu fiz na minha vida agora, final do último ano, veio de uma parceria com um colega criminalista que nunca tinha atuado no júri. Essa semana eu conversei com um colega que nunca atuou no júri e tem um júri mês que vem. Eu falei, cara, fecha aí que é nosso. Se precisar, pode usar da minha autoridade nesse campo e passa para o cliente que eu vou contigo e estamos juntos. Então, a parceria ela é muito importante. E outra coisa que eu digo para vocês, e já adianto, o Felipe me ajudou muito no júri corrido em Rio Brilhante. Olha aí, ó, o Rodrigo, verdade, a gente sentou para trocar uma ideia de um júri dele. O Rodrigo, ele foi meu aluno também lá no curso de prática no júri. Então, assim, ó, como eu falei, quando é meu aluno, e eu digo assim, cara, vem cá que a gente conversa, vamos ver o que dá para fazer. Quando eu tenho tempo, eu gosto de fazer isso, é uma diversão para mim. Isso aqui, para mim, é um negócio prazeroso, não é um troço que eu... Melhor que peticionar, né, Felipe? Hã? Melhor que peticionar e fazer petição. Gente, isso daí é assunto para outra live. Mas assim, ó, eu adoro isso aqui. Isso aqui não é a nossa fonte de renda, mas isso aqui é algo que nos dá prazer, ensinar, ajudar os colegas. Olha aí, ó. A Lari tá bombando aí em Florianópolis. E aí? Mais uma gaúcha que veio para cá. Então, gente, o que acontece? Ó, Gustavo, é uma terapia, é verdade. Conversar com vocês é algo que me deixa bastante feliz. Então, parcerias. Aqui, que nem eu falei, aqui a gente não vai conseguir entrar dentro muito dessas questões, mas, que nem eu falei, hoje abre as nossas vagas da nossa imersão, onde a gente vai aprofundar esses temas. Tratar todo mundo como um cliente em potencial. Não simplesmente... E às vezes as pessoas têm um negócio assim, mas daí é interesse. Gente, todo mundo se aproxima das pessoas com interesse. As pessoas se aproximam de mim com interesse em aprender, com interesse em ser meu amigo, com interesse... Mas normalmente existe um interesse e ele não é necessariamente... a gente não tem que ser hipócrita e ver isso como necessariamente algo negativo. Ó, em alguns vídeos aqui em Pernambuco, sigo muitas dicas. Aí, ó. Sumiu o nome dela para mim, eu consigo ver um pedacinho da mensagem. É isso aí. Então, assim, ó, nem todo interesse ele é negativo. Por quê? Porque às vezes você está interessado em aprender, em fazer parceria com um colega, e daí você se aproxima dele, agrega valor, e é algo que a gente vai trabalhar também, que envolve como a gente pode fazer um network decente. As pessoas não sabem fazer isso. Fico pé da vida com isso, mas não tem como trabalhar isso nessa live. Então, você se aproxima de alguém com interesse em aprender e dali surge uma amizade, surge um namoro, surge um casamento, surge um monte de coisa. Então, não necessariamente o interesse é algo negativo. Então, tratar todo mundo como potencial cliente. Gente, eu falo com as pessoas hoje e às vezes são casos que você pensa assim, cara, você nunca vai fechar. E ali vem o contrato, ali vem o cliente que fecha. Às vezes é um colega que fala de um júri lá de não sei o que, eu penso, meu Deus do céu, e agora? Eu vou lá dar uma olhada quando ele fecha. Então, assim, a gente tem que dar atenção para as parcerias. E lá no curso a gente fala, olha, para quem está iniciando, tem que investir em relacionamento. Você tem que ter uma agenda onde pelo menos 2 vezes por semana você contate pessoas novas e fortaleça vínculos que não são novos, mas que você gerou justamente pensando nessas possibilidades. E a gente vai adentrar também lá na imersão sobre parcerias, porque existem várias maneiras delas serem feitas. E eu não vou adentrar muito isso aqui, porque senão o tempo passa muito rápido aqui nas nossas Gente, lives. até assim, aproveitando só esse link que o Felipe falou sobre parcerias. Os primeiros clientes criminais, eles vieram
de um escritório em que eu estagiei. Daí a importância, né? Quando eu fiz esse estágio nesse escritório, eles perceberam que eu tinha ali um domínio da parte criminal e até quando começou a chegar os primeiros clientes criminais, eles não eram criminais, mas de vez em quando aparecia um cliente ou outro, eu pedia para atender. Até depois eu falei para eles, não, deixa que eu atendo sozinha, ainda às vezes até sem ser formada eu falava, não, eu quero estar presente nos atendimentos porque daí vai ser mais fácil o fechamento do contrato. E aí eles me deram total liberdade. Então, assim, ali no finalzinho, quando eu já nem tinha OAB, eu já fazia alguns atendimentos com ele, a gente fazia uma parceria de valor. Então, aí vieram os primeiros contratos. Então, assim, eu tenho parceria com eles até hoje, e do tipo, se chegar um cliente criminal lá, eles passam para mim, eu faço o atendimento. E sempre isso, assim, ó, a importância de falar, não, deixa que eu faça atendimento do cliente, porque daí eu mostro para o cliente que eu tenho domínio do caso, da matéria e tudo mais, e aí o fechamento ele fica mais fácil. Mas, bom, para quem então fala, não, Tamara, assim, mas eu não tenho parceria, o Felipe, no caso ali das parcerias, que são pessoas que procuram ele pelas redes sociais, então ele já tem ali uma historiazinha nas redes sociais. Como é que eu faço para conseguir o meu primeiro cliente se não for dessa forma? Eu acho que o primeiro ponto, que é uma opção, é a advocacia dativa. Aqui em Santa Catarina, a gente tem... Calma. Como assim, meu Deus? Estamos chegando lá. Então vai, meu querido. Vai para eu entrar. Porque assim, eu tive que fazer uma introdução de princípios, porque as pessoas têm que se atentar a isso. Mas calma. Só que assim, né? Uma introdução de 30 minutos, né, meu amor? Metade da live. É importante, se não fosse importante, então, eu não faria. Introdução. Porque assim, ó, se você vai lá tentar negociar com um cliente e você não sabe conversar, o que fizer isso melhor vai ganhar de você, meu amigo. Não riem, Larissa e Gilsumar. Vamos lá, seu Felipe Jeitins. Conclui então assim, ó, tratar todo mundo com muita atenção, mas não fazer tudo do jeito que a pessoa quer, porque senão tudo aquilo que, sabe, todo mundo... Doutora, ouviu? Vocês não sabem da missa terço, gente. Existe um gatilho chamado gatilho da escassez, gente. Você não pode estar disponível o tempo todo para os clientes, senão eles vão tratá-lo de qualquer maneira. Vamos passar isso aqui, então, já que a Tamara quer que eu vá lá para essa parte. A tua internet está travando um pouquinho, Felipe. Por que que... Ô, Lari, e esse BBB que não tem uma briguinha, não tem nada, né? Então, com certeza, essa DR vai ser melhor. Então, assim, ó, eu não deveria ter começado por parceria, mas como eu toquei no assunto, eu já comecei. E, inclusive, eu vou contar para vocês como é que eu fechei meu primeiro cliente aqui em Santa Catarina. Eu e a Tamara, a gente não tinha ainda decidido, acho, fazer a sociedade, mas ela tinha um atendimento, ela já era da cidade, já era do estado, ela tinha um atendimento. Ô, Felipe, só perguntar para as pessoas se estão te vendo, porque a tua imagem está carregando. Tá todo, quem é que não está me vendo? Estão vendo o Felipe? A imagem está boa? E aí? Será que trancou? Dá para te ouvir, mas a tua imagem está travada. Normal. Então, continua, então, gente, o que acontece? Aí, ó, normal, aqui está normal. Ó, se eu tô normal, então tem alguma coisa errada. Só para mim, então. Vamos lá. Primeiro cliente, algo que a gente tem que prestar muita atenção é que esse primeiro acesso ele é muito importante. Daí, quando a gente fala de parcerias, o que acontece? Muitas pessoas elas vão procurar colegas de vocês que às vezes não querem atuar no crime ou colegas que não têm segurança de trabalhar sozinho. E quando o cliente vem a partir desse colega, você já normalmente tem um acesso que ele é um acesso que dá mais segurança para o cliente. Por exemplo, no meu escritório, eu vendo a Tamara bastante, assim como ela faz a mesma coisa de mim. A gente faz isso dentro do nosso escritório e os nossos parceiros também fazem isso muito. Eu sei que quando o cliente vem de algum colega, ele vem praticamente fechado, porque as pessoas elas vendem umas às outras. E isso é algo que você tem que ter alinhado com seus parceiros. Eu digo para os clientes, ó, a Tamara é a fera em determinado assunto. Aí ela vai lá e, pum, ela especialista. Ela até, a gente até brinca, mas eu mostro pro cliente, ó, ela é o cara nessa questão.
E daí o primeiro acesso, nesse aspecto, vem de que maneira? A Tamara tinha um cliente e nesse processo tinha um corréu. E esse corréu não tinha advogado. Eu pensei, eu vou lá conversar com esse cara e ver como é que... Se ele não vai contratar advogado, se ele daqui a pouco tem interesse, que eu assuma a causa dele. Fui lá e conversei com ele, fechamos o contrato. Esse primeiro acesso ele é importante, mas tem duas coisas essenciais também. Vamos entrar na listinha ali de fechar os contratos, mas é que não dá para passar por isso. Ética, você não pode negociar com pessoas que têm advogados. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Quando as pessoas me ligam, olha só, falando, porque meu advogado não me atende, porque meu advogado não dá notícia. Cara, eu sou o conselheiro amoroso de cliente com advogado. Eu digo assim, olha, isso aí é problema de comunicação. Liga para ele e fala isso. Diz, olha, advogado, eu estou sentindo que o senhor me deixou, que eu paguei e não recebo mais atenção. Eu não estou feliz com isso. Fala para o advogado. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes, casos meus, que não movimentam há muito tempo, às vezes eu posso deixar de falar com algum cliente porque o caso parou. Daí vão entrando novos casos, você pode acabar sendo desatencioso em algum momento. Então, eu faço o que eu gostaria que fizessem comigo. E daí eu digo para a pessoa, conversa com o teu advogado, tenta se alinhar, isso é bem comum, em razão disso, o judiciário não anda, Se não der certo, aí você me procura. Mas primeiro tenta resolver. E isso é importante, gente, porque pensa se todo mundo fosse assim, cara. Se todo mundo que te procurasse, se todo cliente seu que procurasse um advogado, ele dissesse isso, e você às vezes nem tivesse percebido, o cliente conversou com você, voltou, paz e amor, todo mundo feliz. Então, ética é muito importante, principalmente entre nós, né, gente? Pelo amor de Deus. E transparência, um dos maiores fatores de conexão com o cliente é transparência, gente. É proibido prometer soltura, proibido prometer resultado. Isso a gente cansa de falar, mas a gente vai sempre ter que falar isso pro resto da vida. Você vai começar a advogar daqui a 10 anos, você vai ter que dizer isso. Não promete o que você não pode cumprir. Promete um trabalho, promete dedicação, promete tudo isso. Mas resultado, soltura, isso é coisa de gente sacana e picareta. E na área criminal, os clientes que já passaram pelo... O cliente já foi preso, o cliente já respondeu o processo, eles sabem isso mais que você. Você prometeu... Eles sabem a legislação, muitas vezes, melhores do que nós, para ter uma ideia. A jurisprudência nova, você sabe como. O cliente vai lá e diz, ô doutor, olha aqui, isso aqui não se aplica ao meu caso. O STJ decidiu aqui essa semana, ó. Você aprende com o cliente. Mas então, não dá para a gente não parar de novo. Passou meia hora já, cara. Isso aqui que é foda. Lembrem de ter alguma coisa, gente, que transmita autoridade. Vocês têm que escrever, cara. Tem que ter artigo, tem que ter conteúdo. E eu não digo isso para vocês mirarem nos colegas de vocês. Mira no cliente final. Imagina que legal você atender um cliente de tráfego e o cliente ficou naquela dúvida e você vai lá e manda um artigo. Eu escrevi um artigo aqui para explicar como é que funciona o processo de tráfego. Vou te mandar para dar uma olhada. E assim, pensa, pô, o advogado escreveu, olha só, sabe? E eu vou já dizer os lugares para vocês fazerem. E parcerias que vocês... e autoridade de parceiros. Daqui a pouco você tem um advogado que é muito conhecido, te indicou um caso, você diz, olha, trabalho com esse advogado há muito tempo e tal. Aprendam a utilizar isso. Até agora chegamos na advocacia dativa. Quer introduzir? Fala aí, doutora Tamara. Até em relação a isso, sobre falar, quando o cliente te pesquisar, né, gente? Quando coloca o teu nome no Google, ou o nome do escritório, ou o nome, né, do seu sócio, o que aparece ali no Google? O que aparece lá? O que aparece? É então, você, assim, né? Eu, de vez em quando, eu sempre olho para ver o que tem, assim, né? Então, por exemplo, vai aparecer o nosso escritório. Ali no Jus Brasil, vai aparecer o endereço, a minha qualificação, o meu currículo. Vai aparecer a capa de um livro que eu publiquei. Vai aparecer de um que eu publiquei, que eu organizei. Vai aparecer alguns artigos do canal que a gente escreveu. Então, assim, ali vai aparecer foto minha, foto do Felipe. Vai aparecer canal do YouTube, com ali aparecendo o nome do escritório. Então, assim, não é uma pessoa que apareceu do nada. Isso que eu tô falando para vocês, né, são coisas que vocês... vamos publicar um artigo? Vamos colocar uma foto. Até essa semana uma advogada me mandou ali no Instagram.
Ah, foi tu que fez o cardzinho da live, que é essa live que a gente manda pra vocês. Eu falei, sim, a gente que faz. Ah, mas olha só o meu como ficou diferente do teu, assim, uma cor toda neutra, feio, né? Aí eu falei pra ela, olha, pesquisa o modelo pronto, vai adequando as cores, não bota uma cor tão morta, então cuida do teu Instagram, coloca um filtro em todas as tuas fotos para a foto parecer um pouco mais de qualidade. Cuida com a foto de perfil do Instagram, a foto de perfil do WhatsApp, que vai ser o primeiro contato ali do cliente, às vezes é por ali. Então, assim, cuida com as tuas imagens, sabe? Às vezes faz uma fotinha ou outra mais profissional, pode postar outras coisas, não tem problema. Mas tem algumas fotos mais profissionais para que quando o cliente chegar até você, aparentar um pouco de credibilidade, ainda que você seja novo. Então, assim, cuida com essas coisas que isso vai ser importante. Coloca a tua qualificação, advogado criminalista, se tem artigo, se não tem. No meu currículo, por exemplo, eu sempre busco alimentar por conta da especialização e do mestrado, eu era obrigada a fazer. Então, tem o currículo lá eu coloco minha especialização, meu mestrado, todos os artigos que eu escrevi e tudo ali que possa contribuir para que quando alguém for procurar, ter ali. Então, assim, se alguém às vezes tiver dúvida de alguma coisa, de qualificação e tudo mais, manda currículo, manda artigo, que isso pode te ajudar. Então, entrando ali nos temas de como fechar os primeiros contratos, se você ainda não tem nenhum. Gente, oi? Tá passando. Deixa eu finalizar nossa introdução. Isso aqui não é introdução, na verdade, né? Eu acho que travou. Travou. Eu? Não tem como. Deixa eu ver. Vamos seguir aqui. Ó, vocês comentem aí, tá dando para ver? Tá tudo certo? Vamos lá. Será que vai chover? Então, assim, ó, gente, o que acontece? Essa primeira questão, ó, vocês têm que... Claro, o cliente que está passando por uma urgência, meu primo foi preso, não sei o quê, ele não vai procurar isso nesse primeiro momento. Mas as pessoas que estão pesquisando, elas precisam achar alguma coisa de vocês. Vocês, assim, ó, vocês podem não ter nada. Nada, não precisa fazer nada disso, na verdade. Ó. O que acontece? Você não precisa comprar roupa nova, você não precisa abastecer, você não precisa fazer nada. Tem coisa que a gente faz porque tem que fazer, tem coisa que a gente faz para melhorar os nossos resultados na vida. Então, assim, ó, escrever é muito importante. Até eu já deixo aí, Tamara, a gente trocou uma ideia sobre isso. A gente vai escrever com todos os nossos alunos. Todo mundo que for nosso aluno pode chamar a gente. Vamos escolher um tema e vamos escrever juntos, todos eles. Lembra que eu mandei um linkzinho, um formulário lá no nosso grupo? E aí vocês colocaram ali se gostariam de escrever e que tema que gostariam de escrever. A gente vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos organizar uma agenda e escrever com todos eles. E daí, por que é importante a questão lá da referência? Eu comecei a encher o saco postando de julho hoje, porque esse é um trabalho, gente. É que assim, ó, como fechar contrato? É um conjunto de coisas que você precisa fazer. Não é, existem questões pontuais, mas quanto mais coisas, quanto mais você preenche esse nosso checklist aqui, mais os clientes também vão chegar até vocês. Então, assim, ó, tem gente que me procura até hoje, de anos atrás, me tendo como referência no Júri. Eu sempre tenho como exemplo a Carol. Eu não sei se tem a Carol, aquela colega do Sul lá, que está sempre fazendo parceria com a gente. A Carol, ela começou a publicar a execução, daí toda vez que eu pensava em execução, me vinha ela. Tanto que eu mandava muita coisa para ela de execução. Tá na Jara, eu mando o link depois ali no grupo, sim, pode deixar. Então, assim, ó, onde é que eu vou publicar? Vou falar, antes da advocacia da ativa, vamos falar do Jus Brasil, que é uma ferramenta, para quem sabe usar, uma ferramenta top. E assim, que se você usar, hoje mesmo você consegue ter um contato com o primeiro cliente. Então, assim, sabe assim, ó, o Jus Brasil, ele tem planos, acho que o plano inicial é de R$99, e aí você paga esse valor, e aí o Jus Brasil, esse escritório online, como é que funciona? As pessoas encaminham dúvidas, ou, por exemplo, meu marido foi preso por tráfico. E aí, para você responder aquela pergunta, aquela sala tem um valor. Por exemplo, é 5 pontos, 10. Aí você, naquele R$99, acho que você ganha 100 créditos. E aí, cada sala que você acessar, vai ter esse crédito.
Fale. A gente nem precisa acessar entrar muito como é que funciona isso daí, porque a gente não vai ter tempo. Mas assim, Pra saber que não é gratuito, né? É pago. O Jus Brasil, ele é uma ferramenta que você tem acesso a dúvidas de pessoas com problemas criminais aí na tua cidade. Por exemplo, eu fiz um cadastro lá, eu consigo ver dúvidas de pessoas, não só na minha cidade, no Brasil inteiro. Então, assim, ó, eu vejo dúvidas de pessoas, por exemplo, meu marido matou alguém, como faço para fazer condicional? Quando eu progrido de regime? O Jus Brasil é o site mais acessado do Brasil, o site, não é jurídico a palavra, mas ele é o mais acessado do Brasil. As pessoas, ele é o primeiro do ranking. As pessoas, quando têm dúvidas jurídicas, elas mandam para lá. Então, na área criminal, o que acontece? As pessoas mandam para lá. Antigamente não existia esse negócio de plano, hoje existe. E daí, essa é uma das maneiras, você faz um cadastro, você vai, é um custo aí, eu não lembro, a Tamara falou de R$100, eu nem lembro. Sim, mas eu acho que tem menos ainda. Mas, não, é mais barato, acho que parte desse. Ó, você acessou ali várias perguntas, e daí por que eu digo da negociação e do tato, né, gente? Tem muita coisa que você vai olhar ali, não faz sentido você clicar. Tem muita coisa que não tem como. Tem que filtrar, tem que fazer um filtro, Gente, até assim, às vezes aparece ali, ó, já tenho advogado, mas tenho dúvida. Se já tem advogado, gente, você nem entra em contato, né? Então parte assim, disso, assim, você dá uma filtrada. E lembrando que como o processo agora a maioria das comarcas já são virtuais, então você não precisa se limitar à sua cidade. Você pode pegar de outra cidade, de outros estados, sem problema nenhum, porque você vai conseguir atuar. Então, às vezes, abre ali, seleciona mais cidades para que aumente as perguntas que você vai receber. E ali você consegue, sim, fazer um atendimento a um possível cliente e aí conversar para fazer o fechamento de um contrato, né? Fale. E assim, ó, gente, tem gente que não acha que esse negócio de injeção de linguiça, cara, as pessoas só me procuram porque um dia eu comecei a fazer esse trabalho de conteúdo. Aqui, as pessoas me procuram aqui, no caso, né? E assim, ó, é só vocês verem os grandes players do mercado, os conhecidões e tal, tá todo mundo migrando porque eles querem essa autoridade na rede também, porque é uma rede de alcance ilimitada. E assim, toda hora vem gente de outros estados querendo que eu preste serviços em Minas Gerais, São Paulo, em tudo que tem lugar que eu nem pisei na vida, e isso vem através da rede para mim. O Jus Brasil, antigamente ele era muito melhor, você não tinha que pagar nada. Eu fechei, assim, ó. Só que antigamente era aberto, vinha essa pergunta para várias pessoas. E a minha cabeça era essa, o pessoal pode ter ligado 10 pessoas para trocar uma ideia com esse cidadão, mas eu sei que esses 10 aí, 8 não sabem nem conversar com o cliente. Eu vou ligar e vou fechar. Eu tinha isso, porque eu sabia que eu tinha uma habilidade para conversar com as pessoas. Então, o que acontece? Lá atrás, eu fechava cliente a torto e direito com isso. Acompanhamento em delegacia, flagrante, processo de homicídio, processos de repercussão, processo que dá na televisão toda hora, as pessoas elas não têm referência, não conhecem advogado nenhum. Fechei lá pelo Jus Brasil. Hoje é diferente, hoje tem um plano, hoje é limitado e tal, mas a gente continua assinando por quê? Porque hoje a gente não foca naquilo ali como eu focava antes, mas sempre tem cliente vindo dali. Eu acho que no primeiro mês a gente fechou cliente que vai pagar o Jus Brasil por anos. Tem caso de processo criminal de homicídio que vai para a júri, de cliente que vai gastar quase 100 mil com a gente, veio de um Jus Brasil. A gente fez uma consulta, inicialmente ia ser talvez uma queixa-crime, e ali em conversa a gente o marido está num processo de homicídio, então vamos marcar uma nova consulta. Então, isso traz, até é importante assim, gente, aqui o Jus, para quem quer publicar, até ali isso também é uma ferramenta onde ali no teu perfil, consegue colocar tua qualificação, tua foto, endereço do escritório e publicar artigos. Então, assim, ali você publica o que você quer. Claro que lê direitinho, escolhe um tema adequado, né? Não vai passar por nenhum critério de seleção, mas ali você consegue publicar.
Então, se a desculpa é, ai, não tem lugar nenhum para publicar, e você pode publicar quando quiser. Gratuitamente. Gratuitamente. Então, isso é interessante. Então, assim, o Jus Brasil, ele é uma porta de entrada e até ali você vai perceber que o Felipe, por exemplo, ele gosta de fazer a ligação. Eu gosto de mandar... É que o cliente ali, ele vai falar se ele prefere ser contactado por WhatsApp, por e-mail, por ligação. Então, o Felipe, ele prefere realizar as ligações. Se a pessoa pede que prefere ser contatada pelo WhatsApp, eu respeito e prefiro mandar pelo WhatsApp. Mas então, se tu vai fazer essa abordagem pelo WhatsApp, daí todo aquele cuidado de fazer um scriptzinho, de dar atenção, de já tentar marcar uma consulta. Porque daí, às vezes, assim, ó, se você faz um atendimento ali, você cobra uma consulta, nem que seja de forma virtual. Às vezes, a sua consulta já vai pagar 1, 2 meses de Jus Brasil. Então, isso vai facilitando. Como o Felipe falou, o primeiro cliente que eu fechei ali no Jus Brasil foi um cliente que vai pagar o Jus Brasil durante muito tempo pra gente. E veio ainda um caso de júri, né? Que é o que o Felipe gosta de fazer bastante. Então, assim, o Jus Brasil é uma ferramenta muito boa e que se hoje acabar a live, você ali, contratar um planinho e fazer alguns atendimentos, se você nunca atendeu um cliente, você pode hoje atender o seu primeiro cliente, sabe? Então, assim, ó, isso é muito, muito interessante e é muito legal. Então, a gente recomenda vocês fazerem isso. E aí, claro, aquele cuidado, foto, qualificação, porque às vezes o cliente pode dar uma fuçadinha ali no Jus. É tipo um perfil de internet, só que é um perfil voltado para um perfil profissional. E assim, gente, é o site mais acessado do Brasil inteiro. Eu duvido que não tenha umas 200 perguntas da tua cidade só do último mês para cá. Sim, e ali também tem uma opção... as pessoas mandam muito. Tem uma opção de correspondente jurídico. Então, por exemplo, alguém está precisando de cópias, alguém está precisando de uma diligência, alguém está precisando de ir no fórum, alguma coisa assim. Então, tem essa opção também ali dentro do Jus Brasil, desse escritório online, que também é uma forma de te abrir portas e de fazer as primeiras diligências e ter um pouco de experiência, né? Então, isso também é legal no Jus Brasil. Assim, ó, a gente falou de parcerias, agora do Jus Brasil, que é uma ferramenta que a gente utiliza ainda hoje. Como eu falei, hoje vem de outras maneiras, porque a gente preenche todo o checklist que eu quero passar para vocês. Mas o Jus é uma ferramenta, uma das mais tops que tem aí para a gente, para chegar no cliente. Porque o que acontece? Ele manda dúvida, você liga, eu sou advogado, o problema que o senhor tem se resolve da seguinte maneira, blá, 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 blá. Ah, legal. E aí, quanto é que custa para fazer? E você vai dizer, olha, eu posso fazer o senhor, tal, vem do teu trabalho. E, que a Tamara disse também, lá você pode publicar os seus artigos. E olha que sacada, tem muito advogado lá que publica, como funciona agora a progressão de regime com a nova lei, como funciona agora o Tribunal do Júri. E esse é o artigo que você vai mandar para o cliente para mostrar a autoridade. E várias pessoas comentam embaixo dos artigos, mas e como é que funciona no meu caso, meu marido? Isso, os advogados já respondem ali mesmo, já fazem o contato ali mesmo. Então, assim, ó, tem que prestar atenção nisso. Advocacia dativa. Eu ia falar da dativa agora, mas eu vou entrar na correspondência, já que a Tamara falou. Deixa eu tocar para cima aqui. O Jus Brasil permite isso também. Qual é que é a da... Eu nunca fui correspondente na minha vida. Nunca fui, não sei se a Tamara já fez correspondência, também mas não. Eu tive colegas que fizeram demais, assim, E qual que é a sacada? Dentre essa, eu trago a experiência dessas colegas e que eu percebi. A correspondência é algo muito interessante também para você ter seus primeiros casos. Você aprende as pessoas, por exemplo, quando eu preciso fazer uma diligência lá nos Cafundó do Judas, se eu não tenho nenhum contato de lá, a primeira coisa que eu faço, entro lá no Jus Brasil, vejo que se tem advogado criminalista lá, como correspondente. O que é o correspondência? É você prestar serviço para outros colegas de outros lugares. Ele vai lá, doutor, preciso de cópia do processo, preciso que faça uma audiência. E ali já é um canal que as pessoas encontram você. Essa semana passada ainda eu estive procurando no Jus Brasil, porque não veio ninguém da minha cabeça desse lugar. Procurei lá porque eu queria fazer uma parceria, queria contratar um advogado para prestar um serviço para mim. Isso é muito legal. Eu tive colegas que chegavam a ganhar salários de 3 mil reais, 4 mil por mês,
só de diligência. Só que o foda é o seguinte, que ali tem gente que não, olha, fazem propostas ridículas de honorários. Tem gente que paga R$30 a audiência, R$20 para tu ir lá tirar a cópia. Então, assim, ó, uma prostituição. Esses colegas ganhavam dinheiro, só que eles se ferravam. Tipo, tinha uma carga de horário desgraçada. Só que pensa, para quem está iniciando, R$3.000 por mês é um dinheiro legal. Você consegue sobreviver. Só que daí entra a questão do problema. Legal é que você faz contatos, consegue adquirir experiência, mas o complicado é o seguinte, depois que você está dependendo daquilo ali para sobreviver, você vira refém daquilo. Você pensa, mas eu estou fazendo audiência por R$30, mas não consegue sair mais. Você, ao invés de ficar só o tempo de aprender, você virou refém daquilo, não procurou outras maneiras de fechar clientes. Então, esse é o aspecto negativo. Você acaba, muitas vezes, virando refém daquilo ali. E tem gente que vive muito bem com isso, tá? Tu ia falar, Tamara? Pode falar aí. Não, passando para o próximo, né? Correspondente era isso. E entrando daí no Dativo. O Dativo, aqui em Santa Catarina, tem um site que a gente se cadastra, que é o ACJ. Hoje em dia, para ser realizada a nomeação, tu tem que estar inscrito nesse site, que aí o magistrado precisou nomear algum advogado, ele vai buscar nesse site, como se seguisse uma lista, e aí vai te nomear. É claro, gente, que assim, ó, hoje a fixação de honorários para os dativos é uma lista, né, vergonha, é um valor muito baixo, e que está se buscando mudar para aumentar esses valores, e ainda teve uma alteração aqui, né? Acho que é só aqui, que você recebe o valor só após o trânsito em julgado, né? Caso algumas exceções. Então, assim, mas é uma possibilidade. Aí, o que acontece? Até essa semana a OAB estava também com inscrições abertas para a lista de dativo. Além de ter esse site, a OAB e 2 comarcas daqui estavam recebendo as listas de dativo. Então, o que é interessante, às vezes, de você fazer? Verificar se na sua comarca tem esse site, por exemplo, para se cadastrar para trabalhar como dativo. E falar, quando eu estagiava em gabinete, a gente recebia uns nomes de advogados que queriam colocar o seu nome à disposição. Porque, por exemplo, toda sexta-feira era o dia todo a audiência de suspensão condicional do processo. Geralmente o réu vai desacompanhado para o ato. Então, fica um advogado ali nomeado o dia todo, daí vamos supor, são realizadas em torno de 10 audiências. Na época, eu acho que era fixado R$200 para cada audiência. Então, ali no dia, se tu fez 10, aí seria em torno de R$2.000. Então, assim, tu podes mandar um e-mail ou entrar em contato com os gabinetes, com os cartórios, perguntando se eles aceitam se eles têm essa lista de nomeação, essa lista de advogados dativo, para que você possa estar se cadastrando. Então, quando era estagiário, isso acontecia muito. Aí, hoje em dia, eles já tentam mais automatizar para fazer por meio desse site, né? Para ficar algo mais correto, para que eles não escolham só um advogado específico para estar como dativo. Então, assim, até lembra que ele teve uma vez que a gente foi nomeado e eu falei para o Felipe, não, o juiz vai nomear um valor, sei lá, vai fixar R$1.000. Eu falei para o Felipe. Gente, o juiz daí gostou da atuação e ele fixou 3 vezes no máximo do que podia. Tipo assim, claro, né? Não é o valor que deveria ter sido fixado, mas assim, foi quase R$8.000 por uma nomeação que a gente não esperava. Então, às vezes vale a pena, para quem está começando agora, ainda que demore para você receber esse valor do dativo, é isso que a gente está falando para vocês. Você conversa com um, aí você faz um bom trabalho aqui, esse já te indica para outro, você está sendo visto nesse período. Então, olha, eu vou fazer esse trabalho para ti de forma, né? Eu fui nomeado, e aí esse cliente gostou do seu serviço, já indica para outro, que aí também é uma forma que é uma outra forma de conseguir os seus clientes, né? Quando você fecha aquele primeiro cliente e faz um bom atendimento, a gente pode ter certeza que desse cliente vai vir outro e desse outro vai vir outro. Assim, isso é muito comum no criminal, né? Que é o trabalho de formiguinha. Você atende bem, trabalha bem e essa pessoa com certeza vai te indicar para um outro. Então, em relação ao dativo, tu queres falar alguma coisa? Sim, é que assim, tem lugares em que não é automatizado como em Santa Catarina. E daí, é que assim, a advocacia dativa é o conselho universal.
para advogado. Todo mundo fala, vai lá e seja dativo. Como se você fosse lá no fórum. Isso é que todo mundo faz, né? Vai lá, oi, eu quero ser advogado ativo aqui. Dá, vamos lá. Vai ser chamado, tal, na delegacia. Todo lugar eles falam assim, não, tá tudo certo. Nunca mais ligam para você. Nunca mais. Por quê? Porque esses agentes públicos, eles têm um receio muito grande de colocar alguém que eles nem sabem de onde saiu dentro de um ato solene que pode ferrar o ato e eles terem que fazer de novo. Imagina o delegado falar, porra, como é que eu vou chamar esse cara para fazer um flagrante? Nem sei quem é, não faço nem ideia. Os caras vêm aqui, faz alguma coisa errada e ainda dá problema para mim, pro meu trabalho. Aqui eles chamam sim, sem problemas, é bem certinho, é seguido a lista. Deixa. Mas eu digo assim, ó, não, aí é que tá, eu estou falando de casos em que não tem lista. Presta atenção. Porque daí é aí onde a gente entra com aquela questão de relacionamento com esses atores ali, relacionamento com o pessoal do fórum, relacionamento com o pessoal da delegacia, porque essa é uma maneira de você se inserir. Quando eu fui na delegacia, para fazer o meu primeiro flagrante, tem muita gente aqui que já sabe um monte dessa história, mas tem muita gente que não sabe. Eu fui até uma delegacia e falei com o pessoal lá, olha, eu nunca fiz um flagrante, queria aprender, tem como eu ser advogado ainda? Porque não tem advogado, as pessoas iam, é uma esteira de pessoas sendo indiciadas e presas e tal, sem acompanhamento de advogado. Então eu sabia que ali podia ter uma oportunidade. Então eu ia lá, mas nunca era chamado. Eles disseram, não, vai lá na OAB e faz um cadastro. Eu ia, não era chamado. Eu comecei a frequentar lá, comecei a incomodar, eu digo assim, ó, então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou ficar sentado aqui e a hora que tiver, vocês podem olhar, eu vou estar aqui, ó, esperando, porque eu pensava assim, gente, antes deles ligarem para os camaradas deles, eu tenho que estar aqui, eles têm que me olhar, eles têm que ver que eu tô disponível. E foi assim, eu acho que quase um mês enchendo o saco, que daí alguém falou, não, vem aqui, doutor, tem um caso aqui, o senhor quer fazer comodativo? Daí foi. Só que o que acontece? Além do aprendizado, ali eu dizia para o cliente, olha, eu fiz o acompanhamento seu aqui comodativo, mas aqui é um caso em que pode ser feito pedido de liberdade. Só que isso aqui já eu não posso. O nosso combinado foi o quê? Eu vou acompanhar o seu flagrante como advogado dativo, mas caso o senhor queira que eu faça um pedido, eu vou ter que lhe cobrar. Daí ali eu fazia a venda do meu trabalho. Às vezes para o pedido, às vezes para um habeas corpus, às vezes para cuidar de um processo. E daí o que acontece? Ali era uma oportunidade de ouro. Porque daí, às vezes, o que acontecia? Às vezes eu tinha que entrar lá na cela para falar com esse cliente, que eu ia ser advogado dativo. Eu pegava meu papelzinho e minha caneta e já via uma cela lá com 20 pessoas e dizia, ó, quem aí não tem advogado? Me dá o teu telefone aí do teu familiar que eu vou trocar uma ideia com eles. Eu perguntava isso sempre, ó, quem não tem advogado. Tá preso pelo quê? Desde quando? Ligava para o familiar, olha, quem atendeu o cliente aqui, ele não tem advogado, confirmava com o familiar ainda real, não tem? Então, o que acontece? O caso dele pode ser feito isso ou pode ser feito aquilo. Se vocês tiverem interesse, esse é o meu contato. E a partir daí, gente, eu começou a dar um boom, assim, de tanto flagrante, tanto acompanhamento, tanto processo que veio para mim lá dessa época. Em relação aos júris que eu comecei a fazer no começo, vinham de pessoas que eram mais relacionadas do que eu dentro dos fóruns. Eu lembro que em Canoas, a advogada Bruna foi chamada por uma estagiária da vara criminal, que era amiga dela, não sei se era da faculdade, e ela me convidou. Se fosse eles não iam ter chegado em mim. Mas é a questão do network. Eu já tinha conversado com a Bruna, dizendo, Bruna, eu quero fazer um júri, tu já fez? A gente tinha entrado juntos na faculdade, mas ela se formou um semestre antes de mim. Quando surgiu essa possibilidade, ela lembrou de mim na hora e me ligou. Felipe, surgiu, vamos fazer? Bora. Isso aconteceu também em Alvorada. Teve uma amiga da Bruna, que também foi minha colega, éramos todos amigos, e falaram para ela, olha, tem júri para fazer aqui, bora. E ela já tinha sido estagiária lá, não lembro se era do fórum ou da defensoria. Não teria chegado direto em mim se não fosse network. Esses dias postei foto com as meninas ainda, a gente fez uns 10 júris direto, assim, eu e elas. E foi muito massa, que aquilo ali foi a base para a gente bombar. Bombar, eu digo assim, de meter a cara na advocacia. Tanto que a Vitória, ela queria ser defensora, e quando a gente começou a engrenar no júri, ela disse, não, quero ser advogada. E hoje é uma baita de uma advogada. As duas, inclusive. Então,
o caso como dativo, o que acontece? Você vai lá, fez o júri, fez a audiência como dativo, diz, olha, amigo, fiz esse ato aqui, conforme a gente combinou, queria fazer como dativo e tal, mas o senhor quer que eu faça os memoriais lá no júri? Você quer que eu faça apelação? Você quer que eu faça um HC? Cuide da execução penal? Quer que eu cuide da execução? Quer que eu dê uma olhada? Ali, e gente, vem, vê. E daí pensem assim, isso é uma maneira. A gente falou da parceria, falou do juiz. Pensem em vocês trabalhando todas essas maneiras. Chega num ponto que os clientes eles vão vindo. E daí, nos casos em que a advocacia dativa funciona de forma eletrônica, pensa nesse caso, eu gosto muito de fazer júri, então eu disse para a Tamara, se inscreve lá, vamos fazer júri. A Vicky era minha colega de estágio na defensoria, olha o que a Lari falou. E esses acessos, gente, quem trabalha na defensoria normalmente já sai sabendo uma não pode falar palavrão demais, né? Já sai sabendo uma quantidade de coisas que nós, que não temos experiência, vamos para a rua e não sabemos. A maioria da galera que faz estágio em defensoria sai bombando aí em petição. Então, isso é muito legal. Sabendo muito peticionar. E daí, nos casos em que acontece a nomeação de forma eletrônica, esse caso eu fui para a gente fazer o júri, esse que a Tamara falou agora. Eu queria fazer o júri porque eu quero, eu gosto, eu tenho que estar exercitando isso para desenvolver cada vez mais. Eu nem imaginava, porque eu faço nem esperando que vá sair honorários. Pelo menos no Rio Grande do Sul nem valia a pena. Chegou um ponto que a gente nem cobrava mais, porque o que a gente recebia era tão baixo. Nos primeiros a gente chegou a cobrar, era R$400 o plenário. Não, e nesse dia foi muito engraçado, né, Felipe? Porque eu falei pro Felipe, não, o juiz vai, sim, nem vamos esperar pelo valor, porque o juiz vai fixar, assim, uns R$1.000. Aí a gente saindo do fórum, eu falei assim pro Felipe, tu viu quanto que o juiz fixou de honorários? Não que seja ainda o que a gente merece, né? Mas tudo bem. Ele assim, não. Deu quase 8 mil. E assim, a gente recebeu bem rapidinho, sabe? Porque é tudo automatizado, já vai pra conta e tal. Eu acho que não deu 30 dias e a gente recebeu o valor, assim. Claro que é descontado um valor alto de imposto e coisa nada, mas assim, olha só, imagina, pra quem tá começando. Às vezes tá fazendo aquele pingadinho, vai ali, faz um júri, né? Recebe perto, quase R$10.000. Recebe esse valor logo, né? Então, assim, por exemplo, se não recorrer, logo vai ter o trânsito em julgado. Então, assim, olha que coisa boba, né? Então, é uma possibilidade. E para quem está iniciando, é isso que o Felipe falou. A gente tem que tentar o justo, tem que tentar a dativa, tem que procurar os gabinetes, deixar contato, delegacia e ir se comunicando. Porque ainda que fosse para receber pouco, vale a experiência, né? Você vai estar sendo visto, você faz um ato aqui, já consegue a contratação para o próximo ato. Então é importante, assim, fazer tudo isso daqui que com certeza os primeiros clientes vão vir. E aí depois é só a decorrência do sucesso, né, gente? Vai só vir. Esse negócio do júri aí, porra, a Tamara falou, foi quase R$8.000 para fazer um troço que eu pagava para fazer. Foi só o plenário, né, gente? Foi só o dia do júri. Foi só o júri. E assim, ó, esse júri aí, por exemplo, foi um que eu pensei, cara, vou pagar para fazer, mas é que era por... a gente nem tava com a cabeça de que ia receber. A gente tava com a cabeça de fazer, porque o que acontece? Vim para uma cidade que eu não era tão conhecido, que eu quero conquistar o meu espaço aqui dentro. As pessoas têm que me conhecer aqui. Agora, o juiz, promotor, todo mundo aqui já tá ligado quem eu sou, porque a gente pegou uma pica de um júri que ninguém queria fazer, foi lá e absolveu dois. Olha, esse foi um dos casos mais legais que eu trabalhei. Assim, foi um júri muito bonito de ver. Até assim, é bom vocês terem uma petiçãozinha e conhecer ali onde fala sobre os honorários e tudo mais, porque tem um artigo ali que menciona que o magistrado ele pode fixar até 3 vezes mais o limite dos honorários devido à qualificação, experiência de quem estiver fazendo e o desempenho, né, a atuação. Então, assim, às vezes você, por exemplo, atuou, você vai fazer o pedido para fixar os honorários, mas já coloca ali, peço que fixe 3 vezes no limite por conta da atuação, por conta do empenho, não. Você pode fazer esse pedido. Porque senão, muitas vezes, nesse caso, a gente nem pediu e o juiz fixou num valor no máximo. Mas muitas vezes o magistrado vai fixar no mínimo. Então, fiquem atentos. A gente destruiu, a gente quebrou tudo nesse jogo. Saiu todo mundo assim, ó. O que aconteceu aqui? Foi um júri muito... A gente chegou no fórum, os advogados falaram, tá ruim para os clientes dos senhores, né, doutores? A gente arregaçou aquele júri. Eu falo mesmo que a gente botou para quebrar.
O colega perguntou se a gente tem em Floripa. A gente fez uns quantos em Floripa. Acho que foi, não sei se... Agora, final do ano passado, a gente fez uns quantos ainda, né? Mas a questão é a seguinte, ó, gente. Mesmo que não viessem os honorários, você vai ter o contato com o cliente, vai ter a experiência que você quer de trabalhar. E ainda a gente pegou desse caso aí, fez uma execução, fez um não sei o quê, fez um não sei o quê. Então, assim, ó, não morre ali. Só que a questão é a seguinte, olha só, colega, vocês não podem ter preguiça de fazer o que a gente está falando. A Tamara, ela foi lá e cadastrou-se como advogada da Ativa. Eu tô esperando até hoje, gente, o cadastro do Felipe, tá? Eu já cobrei ele umas quantas vezes. Falei, faz seu cadastro. Ele ainda não fez. Não, é que eu comecei a fazer o cadastro. Daí, comecei a fazer, gente. 2 anos que eu tô aguardando ele. O que vocês acham? Fui lá, currículo da faculdade, certificado, sei o que, da sua avó. É um monte de coisinha, mas eu sou sou muito preguiçoso para essas coisas. Mas se não fosse a Tamara, por favor, vocês não sejam. Que o Felipe tem eu, no caso, né? Então ele... a Tamara, ela é mais organizada para essas coisas. Eu me encho o saco disso. Só que pensa, foi uma atitude e não é o único caso, eu acho, que veio como da Ativa para o escritório. Já teve mais coisas e peticionamentos e de outras fases processuais. Mas a questão é o seguinte, ó, abrir, se vocês fizerem tudo que a gente falou agora, duvido não fechar o primeiro cliente de vocês. Mas tem mais. Gente, Google Meu Negócio. Anota aí, Google Meu Negócio. Ó, o Jucimar Pedro. Ô, Jucimar, tem que te responder no WhatsApp. O Jucimar me mandou um podcast para eu ouvir ontem. Não consegui terminar de responder. O Gilcimar e a Larissa estão falando que são iguais, mas vocês têm uma Tamara na vida de vocês, porque se vocês não tiverem uma Tamara na vida de vocês, meus amigos, vocês têm que fazer. Não tem mais tempo para procrastinar. Assim, ó, gente, a minha sorte, sabe qual é? É porque eu gosto muito de fazer júri. Eu gosto muito de fazer júri. Então, quando eu faço, a gente dá mete uma pressão que daí acaba vindo pessoas, vindo advogados, vindo colegas, acaba vindo... Se dependesse só de mim, ter que ir lá fazer, eu acho que eu ia demorar muito mais, tá? Galera, para contratar, lá no meu perfil, no link, clica no linkzinho, tem meu contato, a gente vai conversar sobre assessoria, contratação. Que nem agora, eu vou fazer júri semana que vem. Olha, a Lari não mora mais lá, viajei. Vou fazer o júri semana que vem em Alvorada, dia 10. Quem for de Alvorada, fica ligado, jurizinho massa, que é do cliente de uma colega advogada, doutora Ju. Vou lá meter-lhe o pau com ela. Gente, assim, ó, faça um cadastro no Google Meu Negócio. É bastante interessante. Eu nunca tinha dado tanta ênfase para isso. E assim, ó, peçam para os amigos de vocês irem lá fazer uma avaliação de vocês, porque isso tem gente que ouve a gente de muitas cidades aqui. Isso vai ancorar vocês no Google, isso vai fazer com que as pessoas que pesquisarem encontrem vocês. Então, assim, ó, é muito importante vocês terem isso, porque pensa, olha, tudo que a gente precisa na vida, tudo, a gente vai no YouTube, vai no Google, vai pesquisar. Então, é importante estar lá. Eu não vou entrar aqui nessa questão do Google ADS, mas essa é uma das ferramentas que os colegas mais se viciam hoje. Por quê? Esses dias até estava um colega lá do Rio Grande do Sul, dizendo que tinha casos que ligavam para ele da Bahia, ligavam de Santa Catarina. Então, assim, ó, todo mundo que aprende a usar o Google Ads tem resultado, e ele é rápido. Quem aí já usa o ADS, fala aí para nós. E quem aí tem resultado com o ADS, fala para nós. Google Ads é uma excelente opção. Eu digo para vocês que agora que eu estou começando a desenvolver mais isso. E assim, ó, daí tem um conjunto de questões que peço a todos para dar um up no meu negócio. Aí, ó, Carlos falando. Vai lá, e é o seguinte, gente. Lembra do que a gente falou, é um conjunto de fatores que vai afunilando o cliente até chegar em você. Então, o que acontece? Peçam para os seus amigos avaliarem vocês, para vocês ficarem ranqueados. E agora uma dica interessante é a seguinte. Lá no meu primeiro ano de advocacia, eu eu peguei um amigo meu que ele era
que ele tinha conhecimento, criou meu site, a gente pagou lá, teve um tempão aquele bendito site. E eu acho que só eu entrei na minha vida durante o tempo que eu tive. Então, naquela época, eu vi que aquilo ali não era o meu não era algo que me trazia tanto retorno. Daí, depois de um tempo, eu deixei de lado. Mas hoje, eu tenho procurado ferramentas que nos ajudem. Como eu falei para vocês, a gente tem os nossos mecanismos, mas eu estou sempre estudando e buscando novas ferramentas. E tem uma ferramenta que ela é muito interessante, que o nome dela é BA-Cons, que eu fui lá, é como se fosse uma landing page, é como se fosse um site de vocês. Só que, ao invés de ter lá minha foto, graduado na universidade, não sei o quê, especialista, eu fiz uma página extremamente usual. O que tem lá? Tem o nome do escritório, contatos do escritório e links para as pessoas clicarem e virem diretamente até nós, para o nosso WhatsApp, para caso de urgência, de plantão. Então, assim, quando você começar a usar o WhatsApp, a gente já pode até fazer uma aula mais específica sobre isso. Mas é interessante, você vai ter que ter uma landing page, isso vai ser um diferencial, mas para você, já antecipando algo que pode ser muito útil, faça uma página lá no BA-Cons. Ele é tipo um Linktree. Quem nunca ouviu falar disso, vamos fazer o seguinte, ó, pesquisa lá no Google, Jeitens e Silva Advocacia. Vocês vão ver a página do escritório, clica lá no website. Já faça uma avaliação. Google ADS. Google ADS, Google Meu Negócio e o BA-Cons, vocês vão ter que pesquisar lá. Ou a Tamara digita aí para vocês verem. Jeitens e Silva Advocacia, vai lá no Google e entra no website. Eu ainda não comprei o domínio, que é para tirar o negócio antes do Jeitens e Advocacia, porque a gente está em fase de testar e validar. Mas aquilo ali acabou sendo uma ferramenta muito, muito útil, por quê? Porque é simples e usual, não tem um monte de encheção de linguiça. Tem nossa cara, nosso escritório, nosso endereço, nosso telefone. A pessoa, ela entrar lá, ela vem direto para o nosso celular. Então, assim, ó, eu só divido ferramentas que a gente usa e que a gente tem retorno. Então, eu estou dividindo com vocês porque Ô, Cristiano, no no próprio link no nosso link do Instagram, tem ali os nossos, porque a gente tem o do escritório e tem os pessoais. Dá uma olhadinha no nosso perfil, na biografia do Instagram, que aí vocês conseguem ter acesso a ela, que a gente está falando aqui para vocês. Mas eu digo para olhar o do escritório, para as pessoas elas terem uma ideia, porque o nosso ali está muito, tipo, tem canal do YouTube, Spotify, não sei o quê, mas o do escritório, ele já está direcionado. Sim. E às vezes você acha, não, eu preciso de um programador, preciso contratar. Gente, isso daí tudo a gente mesmo faz, olhando videozinho na internet. Funcionou para mim, funcionou para a Tamara, funcionou para o nosso escritório, estou passando para vocês aí. É muito caro ter um site, faz lá a ferramenta, quando tiver dinheiro, compra o domíniozinho, que daí tira o nome do site e deixa só o cristianovicenteno-direito.com.br, alarigarciadv.com.br. Comprou o domínio. Eu fiz um site pelo WordPress, mas é complicadinho. Meu esposo trabalha em TI e me ajudou, porque senão, às vezes essas ferramentas elas dificultam um pouco. E essa que eu estou indicando para vocês é uma que é muito fácil de usar. Muito fácil. E ela é muito bonita. Dá para colocar, inclusive, assim, os links dos artigos, foto, qualificação, currículo. Olhem ali o meio do Felipe, assim, é muito bonitinha, é muito, muito bonita e útil, sabe? Deixa de ser preguiçoso, tira meia horinha para aprender isso e para de incomodar os outros. Daí vamos lá. Isso aqui é o escritório no local estratégico. Eu acho que não vou entrar nisso, que já é 6h10. Gente, assim, ó, a gente passou para variar, né? A gente sempre passa. Mas eu vou dar uma última dica para vocês. Mas assim, ó, antes disso, lembrem, agora são 6h11. No link da minha bio, no link da bio da Tamara, vai estar o link para inscrição da nossa imersão em advocacia criminal, imersão em ignição criminal, onde a gente já tem vários pré-inscritos. Nós vamos ter 4 aulas gravadas durante a semana e na sexta uma aula ao vivo, onde a gente vai tirar dúvidas, onde a gente vai trocar ideia, onde a gente quer acompanhar vocês mais de perto nessa trajetória. Então, é o seguinte,
Eu vou fazer o seguinte, até às 7 da noite, eu vou deixar no preço promocional, que tá no link da minha bio, e a partir das 7 eu vou botar o preço que é o de lançamento. Então, quem tiver interesse, olha lá que vale a pena, cara. A gente não consegue aprofundar demais aqui, mas lá a gente vai aprofundar todo esse conteúdo. E daí tem o cara que diz assim, mas eu quero fechar um cliente amanhã, o que eu faço? Quero fechar um júri amanhã. Vou dar uma dica para vocês, só uma. Mais uma, na verdade, mas essa é para quem está desesperado. Gente, quero fechar um júri mês que vem. Esse mês, que esse mês eu já tenho. Quero fechar um júri esse mês. O que eu faço? Vou lá no site da onde que eu quero fechar. Florianópolis. Pauta de júris de Florianópolis. Júris marcados em Florianópolis. Júris de pessoas que não têm advogados pautados em Florianópolis no mês de fevereiro. Vejo lá, olha, tem 3 júris aqui para acontecer. Vou lá conversar com os 3. Chego no presídio, oi amigo, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou advogado, eu não sou defensor público. Eu tive acesso a um processo em que você é defendido pela Defensoria Pública. E assim, gente, tem muitos lugares que a Defensoria não dá conta de fazer júri. Muitos lugares. E a questão é o que eu falei desde o começo. As aulas da imersão terão quanto tempo de duração? Olha, elas estão tendo uma média de 1 hora de duração. Vai ser assim, 45 minutos, 1 hora. Está sendo bem desenvolvida essa aula. A gente está com um conteúdo que é para estar gravado. Esses dias a Tamara estava gravando sobre pedido de liberdade, confecção de pedido de liberdade, diferenciando ali de HC, de pedido de relaxamento. Então, assim, às vezes dá mais até, porque a gente quer entregar. E todos os dias, conforme a gente vai tendo ideia para agregar, a gente vai tocando lá. Continuando aqui, não sei se eu te respondi, Douglas. Daqui a pouco eu vou pedir para a Tamara falar o que vai rolar nessa imersão. Vou lá e falo transparência, ética. O senhor tem advogado? Não. Então tá, o seguinte, meu nome é Felipe, eu sou advogado, trabalho fazendo júri e tem a possibilidade de eu trabalhar no teu caso, se o senhor tiver interesse. Tem mais 3 pessoas que eu vou conversar hoje, você pode ser uma delas. O que eu faço? Isso aqui, a pessoa, primeiro eu passo a autoridade para ela, eu digo, por que eu poderia fazer? Eu trabalho com isso. Você que não tem a experiência no júri, fecha uma parceria com alguém que tem, diz, olha, o advogado que vai fazer comigo, você não pode usar a sua experiência, usa do outro. O Felipe que vai fazer a parceria comigo, ele tem júri, tem dezenas de plenários, ele é professor de curso de júri, tem quase 1.000 alunos, ele já trabalhou com advogados que são muito fodas no júri. Autoridade. Ele diz, tem a possibilidade de eu fazer o seu. Isso tudo vai depender do que eu conversar agora com os outros, com esses outros. Você vai sair de lá com um júri. Por isso que eu disse no começo dessa aula, você tem que aprender a negociar, a conversar, a mostrar autoridade, a convencer. Convencer de que a sua defesa vai ser melhor daqui a pouco do que a da Defensoria Pública. Por quê? O defensor vai ter acesso ao seu processo uma semana antes. Eu vou ter acesso hoje e eu vou baixar a cabeça, eu só vou fazer isso da minha vida até chegar o dia desse júri. Eu nunca fiz um júri, mas eu vou dar minha vida nesse teu plenário. E vou convidar mais 3 colegas para estudarem comigo esse caso. Vamos fazer? Não vamos? Beleza. Se o outro quiser, eu fecho com o outro. Então é o seguinte, essa é uma dica para quê? Eu quero aprender, eu quero ter experiência em audiência. O que você faz? Pauta de audiências da sua cidade. Quem não tem advogado, pelo amor de Deus, não vai negociar com gente que tem advogado, isso é filha da putagem. Vai lá. Assim, se vocês exercitarem isso que a gente falou aqui hoje, vocês vão... Eu duvido que vocês não comecem a movimentar a advocacia de vocês. Então, até às 18 horas hoje, fiquem ligados. 19. Até às 19 horas eu vou deixar o valor promocional no link da minha bio. E o que a gente vai aprender, Tamara, na imersão? Conta aí. Gente, eu separei aqui alguns pontos que a gente vai falar nesse curso, tá? Audiência de instrução, audiência de custódia, atuação no inquérito policial, pedido de liberdade, atendimento em delegacia, prospecção de clientes, cobrança de consulta e honorários, network, fortalecimento da imagem, onde abrir o escritório, como conquistar espaço como criminalista, os primeiros passos, e ainda, além, vão ter outras coisas que eu não separei para falar para vocês. E além já temos alguns bônus.
Se eu não tiver como abrir escritório, como que eu faço? Onde que eu atendo o cliente? E assim, ó, gente, são todas experiências que a gente viveu. Eu já abri escritório uma vez há mais de 5 anos atrás, abri um novo escritório em outro estado, e assim, ó, com a experiência que eu tive da abertura desses mais de 5 anos, do escritório que eu abri lá atrás, nem se compara. Imagina, eu fechei o primeiro ano de advocacia 5 anos atrás devendo aluguel. Primeiro ano de advocacia aqui em Santa Catarina, a gente teve um resultado tremendo. Por quê? Experiência, teste, validação, apanha, erra, aprende, perde dinheiro, se ferra, aprende, vai lá, funcionou, ensina. Sócio organizado. Fazer porque tem muita gente desorientada, achando, ai, não é para mim, ai, eu não consigo fazer, ai, não sei o que. Eu falei, cara, esses dias um membro do grupo me chamou perguntando se ele precisava ter mais base teórica para fazer o curso. Eu falei, não, cara, essa vai ser a base para tu sair daqui e aí sim aperfeiçoar a base teórica. Até assim, você gente, ter uma noção de onde começar. Vocês vão perceber que eu sempre falo no começo das aulas, assim, ó, que eu vou tentar até, né, eu estudei bastante, então, assim, eu me preocupo com a parte teórica. Então, geralmente, no comecinho da aula, eu falo um pouquinho da teoria, para daí a gente focar na prática. Então, a gente vai tentar mesclar, falar um pouquinho da teoria para não ser algo muito superficial, e aí a gente vai entrar na prática. Então, o que a gente puder fazer para estar ajudando vocês, modelo e teoria, prática e tudo que tiver ao nosso alcance, a gente está colocando nesse curso. A gente já começou a realizar as gravações, então a gente está tendo essa preocupação em dar para vocês um pouquinho de tudo, tá? Então, vale a pena. Então, assim, ó, gente, as vagas que são no valor promocional vão ficar só até as 19 horas. Depois daí, a gente vai deixar esse carrinho aberto durante 7 dias. Você não consegue hoje, você vai ter 7 dias para ir lá analisar, ver se vale a pena, ver o conteúdo, ver se está dentro do seu orçamento. Você vai ter... as aulas vão começar no dia 14. É semana que vem já? Ou ainda não? Não, ainda é na outra. Né? Então, assim, ó... tudo que a gente extraiu da nossa experiência nesse tempo todo, a gente está deixando aqui para vocês acelerarem o processo de vocês, para vocês não tomarem tanto na cara e para vocês saberem o caminho. E assim, vão ter bônus. A gente fala toda a estrutura de posicionamento, branding, imagem, como fechar cliente, como fechar contrato, técnica de negociação de contrato, parlatório, presídio, audiência, tudo isso que o advogado tem que saber e que a gente não sai sabendo da faculdade. E como bônus, a gente decidiu aprofundar temas específicos, que daí é bônus, algo a mais para vocês. Que daí é o quê? Tribunal do Júri, vamos ter uma aula só para vocês aprenderem pilares de construção de defesa no Tribunal do Júri. Sustentação oral, porque assim, ó, vocês vão ter uma base aí, mas tem coisas que vocês têm que ter uma direção também dentro da advocacia criminal. Fala aí, Tamara, o que mais? Tráfico de drogas, as questões mais comuns no tráfico de drogas, para chegar um cliente para você atender ali de tráfico, você consiga desenvolver de uma forma eficiente. Introdução à execução penal, assim, a execução penal a gente precisa... hoje em dia eu percebo que, assim, ó, quase ninguém sabe sobre execução penal, sabe? Então, assim, alguns pontos, tudo bem se você não quiser trabalhar com execução penal, mas agora, no começo, você não pode dispensar cliente. Depois você pode fazer uma parceria comigo, eu cuido da execução penal para você. Mas, enquanto isso, você faz, ou mesmo assim você faz uma parceria comigo, se não quiser, e a gente cuida da execução penal. Porque assim, ó, as pessoas, os advogados, gente, eles não refazem cálculos. Eles não olham a execução penal de fato. E como a gente acha que tem número, tem cálculo, é algo muito difícil. Então, o pessoal não se atenta. Então, a gente vai passar para vocês assim, ó. O que costuma geralmente pingar de execução penal. Quais são alguns pontos ali importantes. A gente não vai conseguir tratar toda a execução penal, porque daria um curso só de execução penal, né? Mas vai ser ali uma aula que a gente vai conseguir trazer alguns pontos muito importantes de execução penal para você ficar atento e que vai ajudar na tua prática, com certeza. Assim, ó, gente, em relação de júri, eu vou trazer numa aula... Assim, ó, o que vocês têm que saber é uma habilidade que eu tenho, que eu quero passar para vocês o pilar do troço. Sustentação oral é o meu checklist para as minhas sustentações orais.
a Tamara, ela domina execução penal. Domina. Ela manja pra caralho. Vai ensinar você. É um negócio que eu gosto, mas de longe. Eu gosto de longe. Eu gosto de olhar alguma coisinha. Fazer cálculo eu odeio. Não quero. Tamara, o que eu sei é por causa da Tamara. Tráfico de drogas, a Tamara também. Desde a faculdade ela escreve sobre tráfico de drogas, violação de domicílio. Então, assim, ó, a gente tem um know-how. Trabalhei demais em tráfico também. Demais. Trabalhei com... Gente, tráfico tem tudo que eu gosto, né? Violação de domicílio, violência policial, é um combo perfeito para trabalhar. Então, assim, ó, fora que a gente ainda vai liberar alguns bônus que a gente está decidindo o que vai agregar vocês. A gente falou de alguns. Outro bônus vão ser todas as aulas do nosso clube 459. Vão estar lá. Os links vocês estão vendo que as aulas não vão ficar salvas, não vão ser salvas. Vão ficar disponíveis só para quem é nosso aluno lá. Vai ter tudo lá organizadinho. E também a gente está estudando algumas possibilidades de algo foda, massa, e vamos deixar para vocês. Então é o seguinte, se vocês gostaram da aula de hoje, que a gente não conseguiu aprofundar temas, pensem o que vocês vão encontrar lá dentro. E é isso. Links nas nossas bios. Um beijo para vocês. Vamos encerrando aqui, já é 6h22. É isso, gente. Obrigada. Aguardamos vocês. Obrigada pela presença. Beijo para vocês. E uma boa noite. Que nem eu falei, para quem for nosso aluno, a gente vai vamos escrever junto. Esse ano, vamos escrever junto com todos os nossos alunos. E é isso aí, galera. Bora quebrar tudo. Quero ver vocês comigo nessa turma. É a primeira turma da primeira imersão que a gente faz. Quero ver vocês com a gente. Vai ter aula ao vivo com a gente toda semana. Então, assim, ó. Depois não vem chorar. Depois não vem. Nem quero ouvir choro. Tá bom? Beijo pra vocês. É isso, gente. Tchau, tchau. Até.